O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, voltou a defender a legitimidade e eficiência do sistema eleitoral brasileiro nesta semana. Fachin participou de uma roda de testes de urnas eletrônicas no prédio do TSE. Ao final, ao lado dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, afirmou que nada e nem ninguém vai interferir na justiça eleitoral. Para analisar essa questão e a tensão envolvendo o governo Bolsonaro e o TSE, o Revista Brasil TVT conversa agora com Gabriela Araújo, que é advogada, professora universitária e coordenadora do grupo Prerrogativas. Boa noite, professora Gabriela Araújo. Prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Boa noite, o prazer é meu estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo convite. Maravilha. E, professora, a gente vai tentar esclarecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual no programa de hoje, essa queda de braço envolvendo o governo de Bolsonaro, Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo nas últimas semanas, aí vários ataques, não só do presidente Jair Bolsonaro, como agora generais querendo se meter aí no processo eleitoral com respostas duras do ministro Edson Fachin a respeito da legitimidade do processo eleitoral e de que não cabe às Forças Armadas interferirem no processo eleitoral. Queria que você avaliasse essa questão para a gente. Exatamente, né? A gente tem aí a Constituição que estabelece atribuições muito definidas com relação ao que as Forças Armadas devem, os serviços importantes que as Forças Armadas devem prestar ao país, especialmente em defesa da soberania nacional, e também com relação às atribuições das instituições. Então, a Justiça Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral zelar pela probidade, pela regularidade das eleições, o que ela vem fazendo com muita maestria. E quando a gente vê as Forças Armadas tentando exacerbar nas suas funções de defesa da soberania nacional, tentando interromper, intervir, né, nas atribuições de um outro poder, que é o Poder Judiciário, isso nos dá muita preocupação, né, porque a gente tem que sempre pensar no equilíbrio entre os poderes e também não podemos nos esquecer que há pouco tempo, né, há pouco mais de 30 anos, nós vivemos uma ditadura já, em que é uma ditadura militar no Brasil, justamente porque a gente observou no passado, e a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso, a gente já observou no passado as Forças Armadas querendo invadir poderes, né, usurpar poderes das demais instituições. Então, espero que não seja o que está acontecendo agora, que tudo isso seja, na verdade, uma grande confusão. Eu, como sou uma pessoa muito otimista, estou com essa expectativa de que as coisas se equilibrem agora e os nossos ministros do TSE têm sido muito contundentes também nas suas falas, né, que a gente tem acompanhado. Uhum. E a gente, na verdade, tem muitas teorias da conspiração que são levantadas nesse momento, né, doutora? Sobre como a ABIN pode interferir nesse processo eleitoral, ou também a defesa cibernética do próprio Exército Brasileiro. Mas como que o STF e também o Tribunal Superior Eleitoral tem elementos para se defender de uma possível tentativa de ação aí do Exército brasileiro? Já existe, na verdade, até um inquérito, né, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está justamente investigando as milícias digitais. Então, qualquer tipo de tentativa de invasão ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, isso pode, inclusive, vir a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, eu acho que para que o STF, para que a Justiça Eleitoral possam se movimentar diante de eventuais ameaças, o que a gente precisa, urgentemente, é da atuação do Ministério Público, né? Então, eu acho que o Ministério Público Federal, né, e até a Procuradoria Geral deveria ter uma atuação um pouco mais incisiva com relação a isso, porque a gente não pode se esquecer também que o Poder Judiciário ele não tem esse poder de sair atuando sem que seja provocado, né? Ele é um poder que ele age de acordo com as demandas, ele resolve conflitos, então alguém precisa acionar primeiramente
no Supremo Tribunal Federal em caso de averiguação de condutas ilícitas, e esse alguém, neste caso em específico, deveria ser o Ministério Público Federal, né? Então, se há indícios de que agências ligadas ao Poder Executivo, né, de que setores das Forças Armadas, a gente não pode generalizar, não estamos falando das Forças Armadas como instituição, mas de alguns setores ou de algumas pessoas ligadas às Forças Armadas, estão agindo de forma a extrapolar seus poderes, nesse caso o Ministério Público tem o dever de investigar. E aí o Ministério Público acionando a Justiça, né, acionando, no caso, se for o caso do Supremo Tribunal Federal, as medidas cabíveis poderão ser adotadas. Né? E sobretudo... Seria esse o caminho. Estou falando aqui mais sob o ponto de vista jurídico, claro, né, mas é isso que a gente espera. E sobretudo da legalidade quando bate nessa criação de narrativa da segurança das urnas eletrônicas. Mas o próprio governo é contraditório no que diz respeito a essa questão, porque ele foi eleito, enquanto não governo presidente da República, mas enquanto deputado federal, por anos, neste processo eleitoral que envolve urnas eletrônicas. E agora, do nada, essas narrativas de dizer que o sistema eleitoral, processo, não é seguro, que não tem como auditar, o que já foi comprovado e reprovado várias vezes, que isso tudo é falácia, que não tem nada de concreto no que diz respeito à auditoria dessas urnas, de como comprovar os votos, né, doutora? É verdade. Isso, na verdade, o que a gente percebe é a tentativa de criação sempre de um fato político que gere confusão na população, né, que gere dúvida, que gere alguma polarização. Então, quando a gente vê que as coisas não estão indo bem, né, a gente tem um presidente eleito que deveria estar cuidando do país. E aí, se ele não tem bons serviços para prestar contas, o que ele vai fazer? Vai criar um fato, né? E no caso justo as urnas eletrônicas, que desde 96 a gente adotou esse sistema, nós temos diversas auditorias, a Justiça Eleitoral, inclusive, ela abre processos para que pessoas especialistas, né, peritos, participem assim, são 6 meses de auditoria. Eles convidam as pessoas a tentarem burlar o sistema, simular formas de invadir o sistema, e para poder aprimorar cada vez mais a segurança das urnas. E nesse histórico todo, nesses anos todos, nunca se provou que era possível. Foram, lógico, sempre quando a gente faz esse tipo de auditoria, que a Justiça Eleitoral faz esse tipo de auditoria, algumas falhas, algumas melhorias são implementadas para corrigir, mas nunca se conseguiu de fato invadir o sistema dessas urnas eletrônicas. Elas são muito modernas e elas de fato evitam fraudes e evitam o que a gente tinha quando eram as cédulas. Era aquela coisa de a pessoa enfia um papelzinho, evita mais as pessoas mexerem, né? O manuseio, a introdução e o manuseio humano na contagem de células. Com a urna eletrônica a gente tem muito mais segurança, né? Então, eu não sei, é muito difícil de explicar por que né, o nosso presidente continua questionando, a não ser que seja para criar um fato político. Eu não tenho outra explicação. E também, nesse processo eleitoral, assim como em 2018, muito também a gente pode esperar de fake news, dos grupos de milícias digitais, como você bem já enunciou, de trabalhar junto à população com notícias mentirosas, com notícias falaciosas sobre os outros candidatos que estarão aí no pleito, tanto da presidência quanto dos poderes parlamentares. Então, queria também ouvir de você, doutora, um pouco sobre o que é cabível na situação da população mesmo, da sociedade civil, em relação a fake news ali durante o processo eleitoral. Que tipo de órgão ela pode procurar para se defender e defender a eleição desse tipo de elemento tão danoso para a nossa democracia? Bom, primeiro, uma pessoa que recebeu uma notícia que pareça muito estranha, né, que gere algum tipo de comoção, a primeira coisa deve buscar, isso é muito fácil de procurar na internet, tem vários sites que disponibilizam fatos ou boatos, né, a Justiça Eleitoral tem um mecanismo de consulta, tem ali disponibilizando os boatos que saem durante as eleições, os próprios partidos disponibilizam esse tipo de informação, veículos de imprensa, então sempre é importante verificar.
né? Mas se mesmo assim se perceber que existem boatos, existem notícias falsas circulando nas redes, é possível denunciar diretamente ou pelo Ministério Público Eleitoral ou no juiz eleitoral. Se você tiver dificuldade de fazer a denúncia pela internet, dirija seu cartório eleitoral ou juiz eleitoral da sua cidade e pode fazer a denúncia que alguém vai ajudar, né? Porque difundir notícia falsa, calúnia, difamação sobre adversários ou sobre pessoas que estão sendo candidatas é crime, né? E especialmente se for contra mulheres ou contra pessoas com deficiência. Existe aí uma lei que foi promulgada no ano passado sobre violência política de gênero, que também protege essas minorias políticas mais específicas. E, professora, sobretudo na criação dessas narrativas em relação às eleições, à segurança, e você tocou nesse ponto de cortina de fumaça, a economia não vai bem, desemprego, óbvio, então vou tirar o foco disso e vamos falar, atacar o sistema eleitoral brasileiro. Mas, por um outro lado, toda vez que ou o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, ou agentes do seu governo vem tentando falsas narrativas, tem uma mobilização muito grande por parte da sociedade civil, não só dos organismos que garantem a Constituição, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, e a própria sociedade civil, que não condiz e não anda com esse tipo de narrativa criada pelo governo quando vem ataques aí ao sistema eleitoral, que também não deixa de ser um ataque à democracia, não é, professora? É sempre um ataque à democracia, né? Porque você atacar as instituições, atacar a justiça eleitoral, muitas vezes o que a gente tem mais visto são os ataques ao Supremo Tribunal Federal, né? Então tem uma parte da população brasileira que começa a descrer na justiça, né? E o que nos garante hoje um equilíbrio, a democracia, é a segurança das instituições, é o equilíbrio entre os poderes, né? A gente tem que sempre lembrar a quem a gente pode recorrer diante de uma injustiça. E é o Poder Judiciário, o STF é o guardião da Constituição, é o STF que protege as nossas garantias fundamentais, as nossas liberdades, né, os nossos direitos mais caros. Então, quando a gente se deixa mover por notícias falsas, por acusações infundadas, vindas de uma personalidade apenas, ou de um dos poderes contra o outro, a gente acaba se atingindo a si mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa confiar nas instituições. Talvez o nosso problema aqui no Brasil é que a gente tem uma democracia ainda muito jovem, né? Nossa Constituição é de 88, antes disso a gente passou por um período de 21 anos de ditadura, então talvez as pessoas ainda estejam meio aprendendo, né, a lidar com essa nova realidade e de liberdade, né, de direito ao voto, mas aprendendo talvez com muita dificuldade, porque vamos lembrar que neste país a gente já teve 2 impeachments, né, em tão pouco tempo. A gente já passou por tantos retrocessos, né, perdas de direitos trabalhistas, perdas de direitos previdenciários. O Congresso também não consegue lidar com questões importantes que a gente tem. Várias questões eles fogem no debate, né, sobre a questão, por exemplo, né, os direitos reprodutivos das mulheres nunca entram em pauta, e aí muitas vezes isso é resolvido no Poder Judiciário. A gente precisa do STF para resolver questões urgentes, porque o nosso Poder Legislativo aparentemente fica com medo. Então são várias questões estruturais que a gente ainda enfrenta, mas eu tenho muita fé de que vai dar certo. Tá certo, então. Conversamos com Gabriela Araújo, que é advogada, professora universitária e coordenadora do grupo Prerrogativas. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. A gente espera recebê-la novamente em outras oportunidades. Obrigada, boa noite. Eu fico esperando o convite. Abraço. Abraço.